Meus irmãos, muito bom dia a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. A você que está chegando agora, acessando aí essa live da nossa Escola Bíblica Dominical, muito bem-vindo. Bom dia aos irmãos. Desejo aos irmãos uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, uma manhã de paz. Que a presença do nosso Deus seja real na sua vida, no seu lar. Se os irmãos estiverem me ouvindo bem, por gentileza, vai nos dando aí, nos dê aí as informações, se o áudio, se o som está chegando bem aí aos irmãos. A paz do Senhor, pastor Neviton, paz do Senhor, irmã Janete, Felipe, professor Felipe, irmã Elisa, bom dia, paz do Senhor, irmã Cici. Os irmãos estão ouvindo bem? Paz do Senhor, irmã Naide. Muito bom dia aos irmãos. Bênção ter vocês aqui e para juntos nós estudarmos a palavra do nosso Deus. E que seja uma manhã de bênção para os irmãos. Que seja uma aula de bênção para a vida de cada um dos senhores. Nós vamos neste momento, irmãos, antes de tudo, nós vamos fazer uma oração. Agradecendo a Deus por todas as coisas, mas também nós vamos apresentar nessa oração. Que bom, irmã Elisa, muito obrigado. Paz do Senhor, irmã Janete, professora da nossa EBD. Tenho certeza que logo, logo vamos estar lhe ouvindo, viu? Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento fazer uma oração e nessa oração agradecer a Deus por todas as coisas, mas também nós vamos apresentar o nosso irmão Isaac. Irmão Isaac é um obreiro nosso ali da igreja sede. No finalzinho da tarde de ontem, o Senhor recolheu a sua mãe, né? Então nós vamos orar. Quero até agradecer a irmã Débora que entrou em contato com a gente, passando as informações. Nós vamos neste momento estar orando e aí logo em seguida a gente já começa a nossa escola bíblica dominical. Então vamos orar nesse momento então. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, na Tua presença, Senhor, nos colocamos. Nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela vida dos Teus servos que aqui estão chegando, Senhor Jesus, que estão acessando essa live, para nós juntos estudarmos a Tua palavra. Senhor, que esse dia seja um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de paz a cada um dos Seus filhos, um dia, Senhor, na Tua presença. Pai, neste momento também nós queremos apresentar a Ti o nosso irmão Isaac, Senhor, que perdeu a sua mãe, Senhor, na tarde de ontem. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas, mas pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor traga, Senhor Jesus amado, consolo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha consolar, Senhor, os corações, venha abençoar o Pai, Senhor Jesus amado, do Teu servo. Ó Senhor, os irmãos, a família, Senhor, que neste momento enfrenta essa situação tão difícil, mas a gente sabe que o Senhor é Deus e o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Espírito Santo de Deus, abrace o Senhor Jesus nessa manhã. Senhor, traga consolo a toda essa família e abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, aquele também, Senhor Jesus, que está hospitalizado. Senhor, venha trazer saúde. Espírito Santo de Deus, aquele que nessa manhã também está pedindo a Ti a solução de um problema. Ó Senhor Jesus amado, aquele que clama a Ti nessa manhã pela porta, Senhor Jesus amado, de um emprego. Pai, Tu tens todo o poder nos céus e na terra e nós estamos confiando em Ti. Nós Te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós nessa manhã nós estamos diante de um assunto muito importante. Eu estou só fazendo um ajuste aqui para nós juntos começarmos a estudar a lição da palavra do nosso Deus. Nessa manhã nós vamos estudar um assunto maravilhoso, que é a construção do templo enfrentou oposição. E antes de tudo,
Quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Honório dos Santos. Sempre tem nos motivado a estar fazendo a obra do Senhor. É o nosso pastor que é um grande apoiador da Escola Bíblica Dominical, aluno assíduo da nossa escola e também professor. Deus abençoe, amado pastor. Também o meu abraço ao nosso superintendente da Escola Dominical, pastor Valdemar Brito Oliveira. Estamos com saudades do nosso pastor Valdemar, mas a gente crê que logo, logo nós estaremos juntos. E o meu abraço ao pastor Valdemar, a nossa irmã, a professora Ana Maria, sua esposa. Deus abençoe também João Batista, um grande abraço. João Batista também, que é um dos líderes da nossa juventude, professor da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe toda essa família querida. Meu abraço também aos dirigentes de congregação, presbítero Jorge, Deus abençoe, Marcelo Aderaldo, presbítero Odair, nosso querido pastor Miro, Deus abençoe pastor Miro. Deus abençoe também nosso querido irmão presbítero Nelson, presbítero Idom, pastor Alessandro Freitas, pastor Neviton. Olha, que o Senhor Jesus traga um dia de bênção, de vitória a cada um dos nossos amados irmãos. Também quero cumprimentar nessa manhã nossa querida irmã missionária Mariana, nosso missionário Neto, ali em Santa Maria do Rio do Peixe, ali no estado do Paraná, que estão conosco nessa manhã. Deus abençoe. O meu forte abraço também ao pastor José Marins, que é o pastor presidente de Cornélio Procópio, que também tem acompanhado os nossos cultos, as nossas lives, a escola dominical. Pastor José Marins, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Deus abençoe o senhor, a sua digníssima esposa, essa igreja abençoada qual o Senhor lhe confiou. Nosso abraço também à nossa irmã missionária Dayana, missionário Francisco, ali em Milton Brandão, ali no estado do Piauí. Também Deus abençoe o pastor Mauro, a todos os irmãos ali que sempre acompanham os cultos, as lives da nossa igreja, e juntos estamos nesse propósito. Aos nossos amados irmãos das congregações, Deus abençoe cada um de vocês. É sempre uma alegria, quando possível, estar acompanhando o culto dos irmãos, e nós temos visto Deus levantar mulheres cheias do Espírito, jovens cheios do Espírito, irmãos com a palavra do céu. Tem sido bênção os cultos online que os irmãos têm feito, não só na igreja sede como nas congregações. Ao Senhor seja dada a glória. Então a gente agradece a Deus por todas essas coisas. Irmãos, hoje também é um dia de festa. Quero dar aqui os parabéns ao nosso querido Luiz Fernando, esposo da nossa irmã Vanessa. Parabéns, Deus abençoe, muitas felicidades, e que Deus abra portas e janelas dos céus, derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida, Luiz. Nós temos um carinho e um apreço muito grande pelo nosso irmão e toda a sua família. Irmãos, ontem nós tivemos o nosso trabalho de Santa Ceia do Senhor. Quero até pedir aos irmãos, orem por nós, irmãos. Os irmãos sabem que toda essa parte técnica, ela ainda é muito complexa. A você que está do outro lado assistindo, talvez possa parecer tudo muito fácil, mas eu vou ser bem franco aos irmãos. Nós temos um software e alguns recursos na nossa igreja sede, e às vezes as coisas ali ficam um pouco conflitantes, eu falo em termos de tecnologia. Então foi por isso que nós demoramos ontem para nós começarmos a nossa live da Santa Ceia do Senhor, mas graças a Deus deu tudo certo. Quero louvar o Senhor pela vida da nossa irmã Larissa, a nossa irmã Priscila, que ali rapidamente foram se adaptando ali e conseguiram fazer a transmissão não só da Santa Ceia do Senhor, como também depois em seguida teve a live beneficente, que foi uma bênção. Para os irmãos terem uma ideia, mais de 3.000 pessoas acompanharam a live beneficente. Ao Senhor seja dada a glória, louvores, adoração ao nome do Senhor Jesus, e tudo isso para nós é muito edificante. Agradecer aos irmãos que levaram as suas doações nas igrejas,
né, aos irmãos das congregações, os irmãos sentirem no coração, sentirem o desejo de contribuir, os irmãos podem levar roupas, alimentos que sejam para a sua respectiva congregação, e depois uma equipe vai passar para estar retirando essas doações. E foi muito bom, foi um momento muito edificante, e a gente louva ao Senhor. Deus abençoe Banda Filhos de Corá e todos os demais irmãos que participaram. Vimos ali os irmãos das outras congregações. Que alegria, irmãos, que alegria. Afinal de contas, nós somos uma só família, somos um só povo, e o Senhor é glorificado por tudo isso. Deus é glorificado por todas as coisas. Vamos então para a nossa lição. Afinal de contas, a jornada é longa. Lição de número 4, hoje é dia 26 de julho de 2020. O tema é: a construção do templo enfrentou oposição. Então nós vamos neste momento ler aqui o nosso textuário, que ele está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Que bênção, irmãos, quando as pessoas elas se dispõem a trabalhar, a fazer a obra do Senhor, né? Isso é maravilhoso, quando se tem essa disposição em fazer a obra do nosso Mestre. A nossa verdade prática vai dizer o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Isso é um fato. Quando a gente confia no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, pode ter certeza, irmãos, que nós vamos vencer, né, toda e qualquer resistência. A palavra do Senhor diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra, nós iremos a condenar. Essa é a herança do Senhor. Então nós confiamos nisso, né? Meu abraço também, presbítero Antônio, nosso irmão diácono Eduardo. Deus abençoe, queridos. Que bom ter os irmãos aqui. Meus amados, vamos para a nossa leitura. Leitura bíblica em classe. Pegue aí a sua Bíblia. Livro de Esdras, o capítulo 4, versículos 7. Nós vamos ler do 7, versículo 7, depois vamos para o versículo 9, depois versículos 11 ao 13, depois os versículos 15, aí nós vamos do 15, 16, depois 21 e depois versículo 24. Então nós vamos ler esses versículos aqui. Então, livro de Esdras, o capítulo 4. Eu até aconselharia você depois, se você puder deixar sua Bíblia aberta, mesmo que você tenha a lição, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Esdras, o capítulo 4, e tem uns pontos interessantes aí para nós vermos, para nós juntos estudarmos, tá? Como a lição está falando que a construção do templo enfrentou oposição, tem alguns versículos chaves que nós precisamos atentar para que os irmãos entendam bem essa questão, tá bom? Então, para que a gente faça jus ao tema da nossa lição. A palavra do Senhor então diz assim, olha, Esdras o capítulo 4, versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Estes, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram: teus servos, os homens daqui do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti
vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos e os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas teus pais, então acharás no livro das crônicas e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros apressadamente foram a eles, a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Meus irmãos, como o assunto que nós estamos estudando, como o assunto que nós vamos meditar nessa manhã, é um assunto que fala sobre a construção do templo e a questão da oposição. É importante, irmãos, aqui o comentarista, ele não colocou o início do capítulo 4 do livro de Esdras, mas como se trata em oposição à construção do templo, é importante que os irmãos leiam, tá? Para que os irmãos tenham conhecimento, para que os irmãos tenham aí um conhecimento melhor. Aconselho aos irmãos a lerem o capítulo 4. Se os irmãos lerem, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 6, Esdras, o capítulo 4, versículos 1 ao versículo 6, eu faço até questão de ler aqui rapidamente aos irmãos, para que os irmãos entendam bem o contexto, tá? E eu vou ler inclusive numa versão, que é uma versão muito interessante, que é a Nova Versão Transformadora. É um texto bem claro, só para a gente entender o contexto histórico, para que os irmãos entendam, tá? Esdras, o capítulo 4, versículo 1. Vamos ler até o versículo 5. Então, olha, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes da família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos o seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifício para ele desde Esar-Hadom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua, que possivelmente seja Josué, o filho de Josadac, e outros chefes da família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuasse a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subiu ao poder. Irmãos,
é muito importante os irmãos entenderem esse texto aqui que nós lemos, ele realmente fala sobre essa oposição em relação ao templo, tá? E isso é importante, os irmãos, inclusive, temos aqui vários professores, vários irmãos estudantes da palavra do Senhor, alunos da escola dominical, né, sempre atento aos detalhes. Irmãos, esse capítulo 4, versículo 1 ao 5, né, que ele fala justamente a essa oposição ao templo. Dos versículos 6 a seguir, irmãos, vai falar também de oposição, com certeza, mas aí já vai se referir a outras oposições que eles tiveram, Os irmãos percebem que, olha, nós estamos falando de quais reis? Nós estamos falando de Ciro e o rei Dario, que é justamente, irmãos, esse o período da reconstrução. Ciro que deu o aval, né, que foi o instrumento usado por Deus, e ele vai a esse período. Quando ele começa aqui, por exemplo, versículo 6 a seguir, é uma oposição sim aos judeus, ao povo de Deus, sim, é uma oposição. Mas é bom a gente entender que aí já se trata já de um período mais para frente. Tá? Tanto é que aí, olha, nós estamos falando de Artaxerxes, e esse Artaxerxes aqui possivelmente seja o Artaxerxes I. Então, só para que os irmãos entendam, para que os irmãos tenham uma compreensão melhor acerca disso, tá? O texto em si, em geral, fala da oposição, isso é fato, tá? Mas é importante você entender que do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, ele está realmente falando sobre isso. E aí depois, olha, é como se ele fizesse o escritor, ele colocasse outras informações de perseguição no texto, e aí lá no versículo 24, aí sim, ele retoma e fala que aí então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Então, só para os irmãos terem aí uma boa noção do assunto, tá? Tudo fala sobre perseguição, oposição, de fato fala, mas é bom entender quando a gente fala da perseguição, da oposição em relação ao templo, a gente não pode ignorar o que nós lemos ali anteriormente. Isso é fundamental. Tá? Então, olha só, irmãos, a gente sabe que a nossa confiança em Deus, ela faz com que a gente venha vencer, né, as resistências do maligno. Como nós vimos, irmãos, a aula passada, os irmãos, por certo, lembra que a aula passada nós falamos sobre a reconstrução, né? A questão de reconstruir o altar, de reparar o altar. Uma aula maravilhosa, um conteúdo maravilhoso, né? Você que não leu a lição da escola dominical, não deixe de ler, né? Sobre o despertamento espiritual que renova o altar. Foi um assunto assim muito bom, muito bom. E aí então isso mostra para nós que foi um momento realmente de festa, né? Quando eles repararam o altar, foi um momento de grande alegria, né? Enquanto tinha assim aqueles que estavam chorando, olhando, lembrando do templo antigo, né? Ali no momento das fundações ali, mas a grande maioria, o cântico de júbilo ali era muito maior, né? A Bíblia vai dizer muito bem claro que aquilo sobressaía. Então foi um momento de cântico, de louvor, de adoração ao nome do Senhor Jesus. E todos eles então sabiam bem disso. Mas, irmãos, aí agora nós vamos observar que quando o assunto é oposição, e aí sim dentro do contexto histórico, dentro daquilo que Esdras escreveu, muitas eram as oposições, né? Então a gente observa aqui que realmente a reconstrução do templo, né? Toda essa questão dos judeus aqui, realmente assim isso despertava muito a inveja, os ciúmes, né?
para muitos, né, a força ali dos judeus, aquela disposição em fazer aquilo, para muitos aquilo era taxado como uma ameaça, né? Essa é a grande verdade, né? E aí então a gente observa que os samaritanos então, eles então se dispõem a se levantar contra, e aí então eles criam toda uma situação. Muito interessante, os irmãos por certo viram o texto que eu li, eu fiz questão de ler esse texto aos irmãos, que eles chegam diante de Zorobabel, como nós lemos aqui, e falam, olha, deixa nós também ajudarmos aqui. Na verdade, eles estavam querendo se infiltrar para tentar ali manipular as coisas, né? Só que olha que interessante, por que eles não deixam? E eles chegam com um argumento dizendo que eles oferecem sacrifício ao Deus de Israel. E de fato eles até ofereciam. Só que é muito importante dizer, irmãos, que o Deus de Israel para eles era mais uma divindade. Não era o único Deus. Isso falando em relação aos samaritanos. Então, assim, era um povo que adorava outros deuses. Então, ou seja, eles queriam fazer, vamos dizer assim, fazer uma aliança, fazer um pacto com eles ali, para ajudar na reconstrução. Na verdade, era infiltrar. E é muito interessante que eles não fazem, o Zorobabel e os demais lá não aceitam, falam, não, isso aqui não é para vocês. E é muito importante isso, né? Querendo ou não, se você olhar de um certo aspecto, é sim fazer uma aliança, um jogo desigual, né? E a Bíblia fala para nós justamente não fazermos esse tipo de aliança. Que sociedade tem a luz com as trevas, né? Tinha aparência de ser realmente pessoas ali do bem, mas na verdade não. E os samaritanos, a gente sabe que era uma mistura de judeus com as outras raças, outros povos que chegaram ali, né? Que estavam ali no Reino do Norte, cuja capital era Samaria, por isso o nome samaritanos, né? Então ali eles receberam muitos, durante esse período de exílio, eles receberam pessoas de todas as partes do mundo, e aí então fez uma miscigenação ali, mudou completamente. Então você não tinha ali realmente somente judeus, né? Você tinha uma mistura de judeus com outros povos, e isso era até uma tática deles para que as pessoas perdessem a sua identidade. Olha, irmãos, tem muitas lições. Vamos analisar esses 4 capítulos, esses 4 versículos que eu li, 5 versículos que eu li. Os irmãos vão observar, vai ver muitos detalhes. E aí, a partir disso aí, como eles viram que eles não conseguiram se infiltrar no meio do povo de Deus, aí então eles vão traçar essa estratégia, eles vão buscar essa estratégia, que é uma sequência, essa é a verdade, é uma sequência, vamos dizer, de mentiras, tá? Eles vão então querer justamente atrapalhar e realmente fazer aí a oposição. Os irmãos querem ver uma coisa muito importante que nós lemos, por exemplo, quando eles colocam aqui, ó, no versículo 12, né? Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade. Olha só, olha como eles se referem a Jerusalém, né? Como uma cidade rebelde e malvada, né? Só que tem um porém, irmãos, quando você lê os Salmos, quando você lê os Salmos 48, você vai ver que não é dessa forma que Deus se refere a Jerusalém, né? Não se podia referir-se a Jerusalém dessa forma, uma malvada cidade, né? Quando você lê, por exemplo, o Salmo 48, eu vou ler inclusive até algumas partes aqui. Salmo 48 primeiro, o título é A Cidade de Deus, né? Ou então tem algumas bíblias que falam a beleza de Sião. E a palavra do Senhor diz assim, olha, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então não podia se dizer assim. Quando a gente lê também Mateus, Jesus vai dizer que as pessoas elas não podiam jurar por Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade do grande
rei. E a Bíblia também diz o seguinte: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Então, ou seja, a forma com que eles fazem, né, a maneira com que eles se referem a Jerusalém, realmente assim você vê que são inimigos. São inimigos. Obviamente, irmãos, a gente sabe que o povo teve seus altos e baixos, teve um momento sim de rebeldia, teve um momento sim de rebelião, né? Mas a gente sabe que não se podia tratar dessa forma a cidade do nosso Deus, né? Isso é muito importante. E olha só, aí então a gente vê que eles então falam, olha, se eles edificarem essa cidade, né? Olha, eles não vão pagar os impostos. Nada disso, na verdade, nada disso era verdade. Nada disso era verdadeiro. E aí então, sutilmente eles vão querer que eles busquem nos livros das crônicas dos pais e você vai achar. Tinha realmente situações onde Israel havia se apostatado, dado as costas para Deus e assim por diante, né? Mas a gente sabe que não podia ser tratado dessa forma. E aí então, irmãos, aí você observa que para alguém que, Artaxerxes, por exemplo, que realmente não sabia, não conhecia de fato como era a história, ele vai então e assina um decreto, né? Então, assim, é uma questão, olha só, é uma questão de um povo muito mal intencionado, tenta se infiltrar, né? E a carta com que eles mandam para o rei Artaxerxes é uma carta, qual é o objetivo? Distorcer a verdade, né? Distorcer a verdade, irmãos, distorcer a verdade, isso é uma prática já do inimigo, né? Isso é prática do diabo, irmãos. Distorcer a verdade, o diabo fez isso no Éden, né? Quando chegou até Eva e perguntou, olha, é isso mesmo, é verdade, né? É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore daqui do jardim, ou seja, Deus nunca havia dito isso. Então isso deixa muito bem claro, né? Qual que é o papel do diabo? O papel do diabo é justamente isso, irmãos, é distorcer a verdade. Então, que possamos tomar muito cuidado, né? O diabo é pai da mentira e o que mais me chama a atenção, irmãos, triste dizer, o diabo, infelizmente, ele tem seus aliados de todos os lados, inclusive em relação à obra do nosso Deus, em relação à causa do nosso Deus. Então, nós temos que ser muito prudente, precisamos ser vigilantes diante daquelas pessoas, irmãos, que às vezes quer chegar diante de nós, né, e querem fazer algum negócio conosco, querem justamente fazer algum tipo de aliança, algum tipo de pacto. Tomemos cuidado, tenhamos a sensibilidade, possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida realmente seja guardada e livrada desse tipo de pessoas. Então, olha só, eles são acusadores. Os samaritanos chegaram então acusando. Então a gente sabe muito bem, né, que eram caluniadores. Irmãos, tudo isso, olha só, se você for parar para pensar e analisar, a figura do diabo realmente, né, tem aí um grande paralelo aí nesse sentido, né? Tais características, irmãos, né, estão muito presentes diante do nosso grande arquirrival, diante do grande inimigo da nossa igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Uma acusação, olha só, não verdadeira, distorção da verdade, tentando interromper e parar a obra do Senhor, né? Então eles estavam querendo entrar, justamente se infiltrar para justamente querer minimizar e querer parar a obra do Senhor. Então, que possamos pedir a graça do Senhor, pedir a misericórdia do Senhor e que Ele venha nos livrar de todo esse mal, né? Então a gente vê, irmãos, que conforme nós estudamos na aula passada, foi um momento de grande alegria quando eles então começam ali a reparar o altar, a restabelecer, a trazer de volta realmente o sacrifício ao Senhor, né? Foi aí um sinal de um grande avivamento para a vida deles e isso foi muito importante.
Outro ponto também que nós vimos, né, e aqui é o tópico 1, que fala sobre os alicerces do templo, eles são lançados, e aí então a gente vê que quando, né, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo, conforme Esdras, do capítulo 3, versículo 8, que nós lemos a aula passada, e todos ali, olha só, nesse começo eles se apresentaram muitos dispostos, muito animados a fazer a obra do Senhor. Irmãos, e que haja em nós esse ânimo, que haja em nós essa disposição em trabalhar, em fazer algo para o Senhor, em servir a Deus com alegria, em ter realmente a disposição em fazer algo para o nosso Deus. Nós, irmãos, a obra do Senhor sempre precisou, né? Há uma carência muito grande. A obra do Senhor precisa de recursos? Precisa, com certeza, sempre vai precisar. Sempre tudo tem seu preço, tudo tem seu custo. Mas, irmãos, olha, a disponibilidade, o coração aberto, a disposição em fazer a obra do Senhor. Oh, irmãos, como isso faz diferença. E olha, eu digo uma coisa, uma grande verdade aos irmãos. Mesmo em tempos de pandemia, né? Mesmo em tempos de dificuldade, a gente percebe, irmãos, a gente sente mais ainda a escassez e a carência de pessoas para nos ajudar. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, olha, toque no seu coração. Agora, irmãos, oposição é o que mais tem. Oposição. E isso em todo o tempo da história da igreja, nos dias atuais, até que Cristo volte, né? Precisamos tomar muito cuidado, tome muito cuidado e veja de que lado você está, de que lado você está. Será que você tem realmente se comportado como aqueles judeus que se dispuseram realmente a fazer a obra do Senhor, a oferecer um verdadeiro sacrifício a Deus, a lutar pela reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém e assim por diante? Ou você está do lado dos samaritanos? A nossa atitude, irmãos, ela vai mostrar para que lado nós estamos. E nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor para que às vezes a nossa atitude não seja uma atitude de quem esteja do lado oposto, né? Então, olha só, foram lançados alicerces, né? Assim que lançaram os alicerces, a gente vê que foi um momento de alegria, tocou-se as trombetas, e como eu disse na aula passada, quando ecoava as trombetas, era sinônimo de novidade, de coisas grandes, de coisas boas. Então, assim, todo o povo estava ali muito disposto, a alegria ali era muito grande nesse processo, nesse momento. E aí depois o subtópico 2, né, do primeiro tópico, vai dizer também, né, sobre a reedificação do templo. E aí isso foi, todo esse processo de reedificação do templo, irmãos, resultou, né, foi em detrimento a um grande avivamento que teve, né, através de Ciro, rei da Pérsia, que foi um instrumento. E é por isso que eu fiz questão de ler para os irmãos Esdras, o capítulo 4, versículo 1 ao 5, que vai mostrar realmente quem são os dois reis aí nesse período, né? Primeiro Ciro, né? E depois o rei Dario. Isso é importante, por isso que eu fiz questão. Aí depois trata sim também de oposições, mas em outros tempos um pouco mais à frente. E olha só, irmãos, é muito importante a gente ver, né? Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911, né, por Daniel Berg, Gunnar Wingre, homens cheios do Espírito Santo de Deus, e depois também começaram a chegar aqui outros missionários também, inflamados pelo Espírito Santo de Deus, né? Chegou ao Brasil, olha só, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Então veja, a Igreja de Deus, irmãos, ela é um mistério, conforme Efésios, capítulo 5 e versículo 32, né? Aí uma grande referência bíblica em relação a isso, que não pode ser compreendido pelo homem natural. E realmente, a Igreja de Cristo, irmãos, né? Ela é a coluna, ela é a firmeza da verdade. A Igreja de Cristo, olha, como a Igreja de Cristo ela nasceu, né? No dia de Pentecostes, onde todos ali estavam reunidos, irmãos, observa que a Igreja de Cristo, ela nasce também num processo de unidade. Unidade, os irmãos sabem que nós,
estando nós unidos, nós vencemos o inimigo, né? Você consegue vencer o inimigo sozinho? Amém. Jejum, oração, consagração, uma vida no altar do Senhor faz você vencer o inimigo. Mas, irmãos, quando nós juntamos as nossas forças, né, irmãos, a gente vence a batalha. Quando nós temos o objetivo de estarmos lado a lado, pelejando, batalhando por uma única causa, irmãos, né, com certeza vamos vencer, né? Há um ditado muito claro que diz que a união, ela faz a força. E realmente sozinho você pode ter força, você pode ter disposição, mas olha, se você somar mais uma pessoa, mais outra, as forças elas vão dobrando, e aquilo que parece ser intransponível, você somado a um grupo, a um exército de pessoas, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, você vence uma guerra, você vence uma batalha e o nome do Senhor Jesus, ele é exaltado. Então olha só, o Espírito Santo, irmãos, ele quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, conforme Mateus 16 e 18, né? A gente sabe muito bem, irmãos, que o autor dessa lição, o querido missionário Eurico Bernstein, ele nos seus escritos, inclusive na teologia sistemática, que ele é o autor, a gente sabe que ele é um grande referencial em relação às referências bíblicas, né? Uma pessoa que ele realmente traz muitas referências e muitas delas assim que vai nos ajudar a compreender, né? Mateus, olha, capítulo 16, versículo 18, é uma passagem muito conhecida que Jesus diz a Pedro, olha, também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Depois também nós vamos ver, olha só, né, que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né, é a morada do nosso Deus. Nós vamos ver depois também outras referências muito conhecida, por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, Eclesiastes o capítulo 5, versículo 1, é uma passagem conhecida, mas é interessante nós lemos, e eu vou ler numa versão um pouco mais clara aqui, para que você entenda um pouco melhor. Olha só, Eclesiastes o capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte, ó: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus, chegue-se para ouvir, né, ou chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer um sacrifício de tolo, que fazem o mal sem dar conta. Então olha só, você chegar na casa do Senhor, né, você ter reverência, você saber fazer seus votos, você saber cumpri-los, né, você realmente, mesmo estando na casa do nosso Deus, você justamente viveu o que o Salmo 133 diz, né? A irmã Janete inclusive até colocou para nós aí, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, essa unidade, né? Olha, irmãos, essa unidade somada à reverência, somada ao temor do Senhor, irmãos, isso só nos faz vencer, só nos faz crescer. Então, irmãos, é muito importante você pensar nisso, pense nisso, tome muito cuidado às vezes, irmão, o tipo de pensamento que fica aí às vezes, ó, maquinando na sua cabeça, às vezes sobre coisas, sobre pessoas, às vezes até sobre a igreja. Tome cuidado, às vezes pode ser pensamentos que não agradam ao Senhor. Às vezes, irmãos, o que nós estamos pensando passa muito longe da realidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Nós cremos, estamos orando que em nome de Jesus, essa pandemia ela está passando, né? E eu creio também que muito em breve o Senhor Jesus vai nos dar a oportunidade de nós estarmos regressando ao templo, à casa do Senhor, mesmo aos poucos, com todas aquelas restrições, mas irmãos, que possamos voltar em unidade, precisamos mais do que nunca viver em unidade, tanto aqueles que vão poder retornar agora, como aqueles irmãos que vão ter que vir depois, né? Precisamos viver a unidade no todo.
né? E o grande problema, irmãos, assim, é que eles começaram a enfrentar desafios e oposições entre eles mesmos. Irmãos, a pior guerra que se trava é quando é uma guerra que instaura dentro do seu próprio povo. Então, por isso que nós precisamos realmente, né, pedir a graça do Senhor, pedir a misericórdia do Senhor, né, deixar as indiferenças de lado, perdoar, amar, né, quando passar esse momento difícil, abraçar, reconciliar. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso. E é muito bom, irmãos, né? É muito bom quando você deixa de ser oposição ao reino de Deus e passa a ser aliado nessa obra do Senhor, né? Você, às vezes, você pode ser uma pessoa muito crítico, mas eu tenho certeza que Deus quer que você seja muito mais participativo, né? Tenha participação, lance-te na obra do Senhor, coloque a mão no arado, não olhe para trás, né? Tudo, irmãos, é um processo de aperfeiçoamento, tudo é um processo de aprendizado, tudo, ninguém sabe tudo, né? Vez ou outra, olha só, todos nós nos deparamos diante de uma situação nova, onde tudo tem que se readaptar, onde tudo se torna totalmente diferente. E sabe como a gente pode vencer e triunfar diante disso? Quando nós temos humildade, quando nós temos unidade, quando passamos realmente a lutarmos pelo único propósito e deixarmos às vezes, né, de ser a oposição. Então olha só, o Espírito Santo, irmãos, ele quer gerar um sentimento de reverência, como nós já lemos aqui. O Espírito Santo também, irmãos, olha, ele quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada um dos seus servos na sua grande obra de evangelização. Amado irmão, você que está acompanhando essa aula, creia e entenda nisso. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Deus quer te usar nesses últimos momentos da igreja na face da terra. Você tem um chamado do Senhor. Você tem algo a fazer. E você sabe que Deus te capacitou de sabedoria, de entendimento. Deus te deu habilidade, você sabe disso, para que tudo isso seja empregado no reino dele. Seja empregado no reino dele. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. É pesado o que eu vou dizer, mas eu vou dizer isso para você na autoridade do Espírito Santo de Deus. Pare de pecar. Ah, mas como assim, pastor? Você sabe fazer o que é bem, sabe fazer o que é correto. Quando você realmente se dispõe a fazer, você agrega na obra do Senhor. O nome do Senhor é glorificado quando você está ali fazendo. Então por que você não quer fazer? Se é tudo para a honra e a glória do nome dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, irmãos, que possamos ter essa sensibilidade. E olha, você que muito em breve vai estar retornando, né, ao templo, é bom você se preparar. Se prepare. Se prepare. As coisas, elas não são mais as mesmas. Você, por certo, irmão, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. Isso serve para todo mundo. Você saiu com uma visão do que era a igreja quando nós saímos da pandemia. Pode ter certeza. Jesus, ele é o mesmo? Sim. A palavra do Senhor é a mesma? Sim. Mas os tempos não. É uma outra circunstância que nós estamos vivendo. É um outro processo de muito aprendizado e muita adaptação. E nós, olha, nós precisamos de muita oração, muita graça do nosso Deus e muita união. Eu sei que eu não quero ser aqui repetitivo, mas eu preciso ser enfático. Nós estamos falando sobre oposição à obra do Senhor. Oposição à obra do Senhor. Sabe aquela pessoa que às vezes ela está fazendo a obra do Senhor e às vezes assim, ela não... às vezes ela está dando o máximo dela ali
E às vezes, mesmo assim, às vezes apresenta algumas falhas, algumas deficiências. Vamos orar por essas pessoas. Vamos ajudar essas pessoas. Naquilo que eu posso ajudar, aquele irmão que talvez está querendo fazer algo com tanto carinho e eu estou percebendo algumas falhas, né? Vou chegar mais perto, vou falar assim, olha irmão, né? Posso lhe ajudar? Vamos fazer desse jeito, vamos fazer dessa forma. E se ele ou ela estiver com o coração aberto, irmãos, agrega, agrega, agrega. Nós precisamos, a obra do Senhor precisa de pessoas para somar, somar. Lembre-se, Deus te chamou para edificar. Seja um instrumento de edificação. Edificação. Preste muita atenção. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Que possamos, irmãos, realmente fazer muito mais e falarmos menos. Colocarmos muito mais a mão no arado. Às vezes, irmãos, nós somos aguçados às vezes para criticar, para falar, e de coração, não estou querendo dizer que a gente não pode ter um senso crítico, mas acima de tudo, antes de tudo, seja participativo. Essa obra, ela é do Senhor, irmãos. Preste bem atenção. Jesus, quando chamou os 12 discípulos, irmãos, cada um ali tinha defeitos ali, só Jesus para olhar para aqueles 12 homens e ver um potencial. Só Jesus, só que olha só, o amor de Cristo é tão grande. Jesus pegou aqueles 12 homens, treinou eles, preparou eles. Um incrédulo demais. Não, eu só acredito se eu tocar. Um outro muito afoito, que no momento de fúria arrancou a espada e cortou a orelha de Malco, um dos soldados. Mas, irmãos, o dia que eles foram cheios do Espírito Santo, o dia que a glória de Deus desceu no cenáculo, oh, amados, não teve mais espaço para timidez. O Espírito Santo foi trabalhando as imperfeições daquele homem. Aquele que era afoito se pôs em pé e pregou, e 3.000 almas se convertem. Depois ele prega de novo, 5.000 almas se convertem. E aí depois, irmãos, o que acontece? Aqueles 12, eles vão trabalhando e o Espírito Santo vai dominando a vida deles. Jesus é assunto ao céu e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e a igreja cresce. 2.000 anos se passaram e eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui. Só que é interessante você entender, sempre teve oposição. A obra do Senhor sempre enfrentou oposição. Se a gente olhar lá atrás, a oposição foi tão ferrenha que muitos deram as suas vidas pela obra e pelo nome do Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo? O que podemos fazer, irmãos? Vamos pensar um pouquinho. O que a gente pode fazer para agregar a obra do Senhor? O que eu posso fazer para que o reino de Deus se torne melhor? O que eu posso fazer? O que é que eu estou fazendo para que as coisas dentro da minha igreja se tornem melhor? Onde é que eu posso ajudar um pouco mais? Onde é que eu posso participar um pouco mais? Amados, que seja esse o sentimento que o Espírito Santo comece a colocar a partir de hoje, irmãos. Em nome de Jesus, amados. Vamos voltar diferente. Vamos voltar diferente. Estou dizendo vamos voltar diferente, mas na verdade tem uma gama de pessoas que na verdade não saíram. Entraram e atravessaram a pandemia ali, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Uma geração nova entrou e trabalhou ali. Outros irmãos também, aqueles que não puderam estar. A gente sabe, claro, a pandemia ela justamente fez isso, isolou muitas pessoas, essa é a verdade, mas a gente sabe que muitos não podiam estar lá, mas estavam orando, estavam apoiando, estão inclusive fazendo isso. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, volte com um sentimento diferente, volte, irmão, com uma visão,
diferente do reino. Peça para que o Senhor renove a sua mente, renove o seu coração. Renove a sua mente, renove o seu coração. E aí, olha só, o samaritano se opõe à construção do templo, né? Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. E olha que interessante, quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. E aí eles exerceram uma influência muito grande, muito grande. Eles eram uma mistura de gente, olha, que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte. Irmãos, isso aqui era uma tática do rei da Síria. Olha que interessante, o rei da Síria, sabe o que ele fazia? Para ele desconstruir a identidade de um povo, ele misturava as pessoas, ele colocava várias pessoas diferentes de outros povos ali, para que houvesse realmente uma mistura, né? Uma mudança ali na identidade do povo. Irmãos, olha, se existe alguém que quer justamente acabar com a identidade do povo de Deus, é o diabo, é o inimigo, é o mundo. É o mundo. E a Bíblia fala, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Lembre-se, nós somos chamados não só para fazer, mas para viver a diferença. E os samaritanos, eles estavam lá no meio, e o rei da Síria, ele fazia isso propositalmente, misturava. Misturava, sabe por quê? Porque aí você já ia ter, realmente, você já ia ter pessoas já aprendendo outros idiomas ali, aí assim, eles iam começar a ter uma perda de identidade. E depois, mais para frente, se os irmãos lerem o livro de Neemias, os irmãos vão ver isso. Então, assim, é muito sério, né? Olha, os samaritanos, eles eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também temiam a Deus. Olha que coisa, irmãos. Então, a gente realmente, aqui, olha, foi uma questão de muito discernimento. Discernimento. Ontem eu achei muito interessante, um dos jovens da nossa igreja, chegou para mim e realmente fez essa pergunta, né? Quero até mandar um abraço aqui para o Evandro, filho da nossa irmã Aurora. Eu achei tão interessante, tão bonita a atitude dele, que ele, ao mesmo tempo que ele fez a pergunta, ele citou o exemplo. E eu fiquei assim maravilhado, falei, oh, que coisa maravilhosa, né? Isso é resultado de quem tem comunhão com Deus, né? Deus abençoe o Evandro. A gente percebe quando ele está na casa do Senhor, quando ele está ali nos cultos, na igreja, né? A gente percebe uma atenção, uma concentração muito grande nas coisas de Deus, naquilo que é sagrado, né? E realmente, irmãos, assim, olha, o discernimento, ele vai fazer com que a gente tenha aí uma percepção, né? Nem tudo que brilha é luz, nem tudo que parece ser santo de fato é santo. E aí onde a gente precisa, e aí onde eu citei inclusive esse versículo para ele, quero citar os irmãos aqui. A Bíblia diz: provai que os espíritos são de Deus. E aqui, olha só, eles até diziam temer ao Senhor, mas adoravam outros deuses. Então eles queriam realmente infiltrar para acabar com a identidade do povo e confundir, tirar o foco, tirar o objetivo. Tomemos cuidado. Nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. E nós somos chamados para fazer a diferença. E o que os samaritanos fazem? Eles vão frustrar a construção do templo. A maldade deles, olha, levou, né, a enviar uma carta ao rei da Pérsia, como nós sabemos aqui, contendo acusações mentirosas, né? O rei recebeu aquela carta, ele não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Irmãos, olha que lição interessante aqui. O rei, ele não conhecia e mandou parar a obra. Ou seja, o rei, ele julga algo sem ele ter conhecimento. Exatamente, a irmã Janete diz aí, nem tudo que reluz é ouro. Isso é fato, irmã Janete. Verdade. Então, olha,
ele sem ter o conhecimento, ele vai e julga a ação. Irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Vamos parar de julgar aquilo que de fato a gente não sabe. E principalmente no que tange a obra do nosso Deus, irmãos. Né? Tomemos muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Né? Precisamos realmente tomar muito cuidado. Aqui, olha, um rei que não tinha conhecimento agiu de tal forma que a obra do Senhor foi parada. Oh, amados, olha, se a gente ficar só aqui, a gente ia o dia inteiro. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu ouço, principalmente quando o assunto, quando se tange a crítica, eu preciso orar, pedir a direção de Deus. Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu não estou recebendo uma informação de uma visão distorcida? E aquilo também vai fazer com que eu tome uma ação distorcida? Tome muito cuidado. Irmãos, olha, nós estamos vivendo dias em que nós temos que caminhar de joelho. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Sejamos prudentes, porque senão, irmãos, nós vamos agir igual samaritanos. E olha, por falta de conhecimento, a obra de Deus parou. Tomemos cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Tome muito cuidado. Tópico 3, olha, vai dizer o seguinte: como se explica a falta de resistência? Como se explica a falta de resistência dos judeus? Eles deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Então, olha só, é bom a gente entender, que é dada uma ordem. Eles receberam uma ordem. Ciro, nós já lemos aqui, Ciro foi usado por Deus. Ciro foi usado por Deus. E Ciro, ele mesmo declara que ele tinha incumbência de reconstruir esse templo, de enviar os judeus ali, a reconstruir os muros, os muros ali de Jerusalém, permitindo ali, por certo, ali Neemias e a reconstrução do altar e tudo mais. Nós vimos a aula passada isso e vimos as aulas anteriores, perdão, que realmente, assim, eles tinham uma ordem do rei, eles tinham um aval, Então, olha só, uma ordem dada por uma autoridade superior, ela não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Então, quer dizer, olha só, talvez faltou aqui uma análise, E olha, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus, ela é rica de exemplos como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda, olha só, dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava no negócio. Além deles terem um aval do rei, irmãos, eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa. E essa promessa, ela despertou quem? Ela despertou bem lá atrás o sábio Daniel, que foi olhar lá no livro do profeta Jeremias e ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que estava chegando o tempo da restauração. E aí Ciro, Ciro então, ele começa a entender e sabe que a ação dele, que ele estava dentro dos propósitos de Deus e que ele seria o instrumento de Deus para isso. Então, irmãos, eles tinham promessa de Deus, eles tinham aval do rei, eles tinham tudo. Mas uma atitude errada fez com que eles parassem. Vamos tomar cuidado, irmãos. O que é que está fazendo você parar? O que é que está fazendo com que você já colocou no seu coração aí que quando voltar, você já não vai mais querer fazer, você já não vai mais querer prosseguir? Será que é isso mesmo? Será que o Senhor te chamou para você parar no meio do caminho? Não, com certeza não. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E para você eu deixo o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante, prossigo para o alvo. O teu alvo, o nosso alvo, irmãos, tem que ser útil no reino de Deus, ser uma bênção no reino de Deus, trabalhar em prol da obra do Senhor. Então, olha só, nos dias do rei Ezequias, tá? Judá foi cercado pelo exército da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito no reino de Israel, levá-los em cativo. E nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido. Então, olha só, eles tinham exemplos já de como o Senhor Deus já tinha livrado eles. Se os irmãos observar bem, ó, vamos lembrar aqui no período de Gideão malhando trigo no lagar, né? Os midianitas acabando com o povo. O que plantava eles devoravam, acabava, e com isso o povo ia empobrecendo cada vez mais. Mas sempre tem alguém que tem consciência de que em momentos de crise há sempre algo a ser feito. E o que é que você tem feito em momentos de crise? O que é que você está fazendo em momentos de dificuldade? O anjo do Senhor então chega para ele e fala o quê? O Senhor é contigo, varão valoroso. Oferece sim algumas objeções, Gideão oferece. Mas a gente sabe que o chamado de Deus foi maior do que as suas objeções. Ele até faz provas com Deus, mas ele é um instrumento de Deus para livrar Israel das mãos dos midianitas. E Deus quer fazer, nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, eu e você, instrumentos nas mãos do Senhor. Nos dias do rei Josafá, olha só, a ameaça, né, os amonitas, os moabitas, habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Deus guerreou por eles sem terem que lutar. Os inimigos foram desbaratados. Muitos exemplos, olha, ajudam, né, da ajuda de Deus no passado. Deveria ser inspirado pelos líderes, né, a combater todo esse tipo de resistência. Olha só, nessa peleja o Senhor falou para eles, olha, vocês não vão pelejar, essa peleja é minha, diz o Senhor. Irmãos, então quando nós confiamos em Deus, então por isso eu também digo algo para você aqui, nessa manhã, na autoridade do Espírito de Deus, não desista dos planos e dos propósitos que o Espírito Santo colocou no seu coração. Às vezes, irmãos, a oposição pode estar em pessoas muito próximas a você. Às vezes tem pessoas que, sem saber, por falta de informação, elas vão para o lado da oposição. Às vezes você ouve coisas que a tendência é muito mais fazer você parar do que você prosseguir. Mas eu vou dizer uma coisa, o Senhor Deus dos Exércitos, Ele está contigo. Deus está ao seu lado. Vença as oposições, vença os falsos comentários. Maior é o Senhor que te chamou para essa obra. Não para, não desista. Não é hora de você parar, não é hora de você entregar aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Vá em frente. E sabe aquele sonho, aqueles projetos que o Senhor tem colocado no seu coração? Deus é fiel e poderoso para cumprir. Ah, mas pastor, olha, eu olho para a realidade, eu não vejo possibilidade. Teu Deus é maior que as possibilidades. Teu Deus é maior do que a circunstância. O nosso Deus, irmãos, para mudar o cativeiro, basta Ele querer. E fique tranquilo, a tua sorte, a tua dificuldade, ela vai ser mudada de uma forma tão rápida que você vai dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, né, não fique preso às oposições. Solte as amarras. Vá em frente, porque o Senhor, Deus de Israel, Ele é contigo. Viu? Deus, irmãos, Ele chamou a mim e a você para nós marcarmos essa geração. Para nós marcarmos essa geração. Quem garante que venha uma geração adiante? Não sei. Podemos ser a geração do arrebatamento da igreja. Jesus pode voltar agora. Mas se Jesus não voltar, irmãos, e se vier outras gerações, por certo, nós já entramos para a história da humanidade. Nunca o mundo passou por uma pandemia como essa. Agora, irmãos, uma coisa eu falo. Que tal nós fazermos a diferença? Que tal mostrarmos que nós resistimos tudo isso e saímos do outro lado vitoriosos? Então, em nome de Jesus, não pare, não desista.
Eu estou falando isso aqui, sabe o que eu lembro, irmãos? Eu estou me lembrando agora dos nossos irmãos lá da Vila Aparecida, lá do Quilombo. Momento de pandemia, momento de dificuldade, nossos irmãos estão ali na construção. Pastor Névito, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o nosso pastor José Honório. Deus abençoe os irmãos que colocam literalmente ali a mão na massa, a mão na obra ali. Só Deus para recompensar vocês. Só Deus para recompensar os senhores. Oposição, irmãos, realmente é o que mais vai ter. Mas é maior aquele que está conosco. E uma coisa eu falo, irmãos. Deus é especialista em envergonhar quem se levanta contra. Gostem ou não, essa obra é do Senhor. Irmã, irmão, quem te chamou foi Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele vai cumprir o que deseja o seu coração. A tua jornada, a tua trajetória, ela não terminou. Deus tem coisa grande para você. Não pare diante daquilo que às vezes tenta minar nossas forças. E olha, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Irmãos, às vezes, os irmãos percebem que tem hora que nós estamos com o coração cheio de fé. Tem hora que nós estamos como Elias, irmãos. Estamos no monte, né? Estamos no Monte Carmelo, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, dizendo para encher as valas de água, colocar água no sacrifício. E os irmãos sabem que aquela vala ali, ela era muito profunda. Ali, se não me falha a memória, irmãos, cabia mais ou menos 12 litros de água. Sabe aquela passagem que fala que encheu ali aquela vala, né? Algumas bíblias usam a expressão rego, mas na verdade era uma grande vala. Aquilo tinha quase 12 litros de água, irmãos. O sacrifício ali. E ele falou, pode encher de água isso aqui. Tem hora que nós estamos assim. Orou, desceu fogo do céu, consumiu a oferta. E, irmãos, sabe o que aconteceu? Evaporou aquela água. E todos eles disseram, só o Senhor é Deus. E ainda matou os profetas de Baal e de Azerá. Então, irmãos, tem momentos que nós estamos assim. Mas tem situações que nós vamos lá para a caverna. Que aí a gente perde o ânimo, quer morrer. E olha, eu não sou melhor que meus pais. Basta. Mas nessa manhã o Espírito Santo está dizendo, levanta e come. A sua jornada é longa. O seu caminho é longo. Não desista. Vá em frente. E olha, Josué, o sumo sacerdote, líder religioso, estava com suas vestes manchadas. Esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual e diante do problema causado pelos seus inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Um problema muito sério, né? Um problema muito sério. O pecado realmente mancha. Uma atitude errada lá fora realmente faz com que a gente colha consequências. E vamos em frente só para nós encerrarmos aqui. Olha só, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, a tristeza dos judeus, né? O povo então tinha desde o início a construção, né? Ou seja, o povo estava acompanhando aquilo com muita simpatia, com muito amor, trabalhavam com muito entusiasmo, né? Tinham ouvido falar que o Deus do céu estava do lado dos judeus e agora, né? Como que fica a situação? A alegria dos samaritanos, e aí era um problema muito sério, né? Então olha só, os inimigos dos judeus regozijavam certamente, os conselheiros até parabenizavam, dizendo, olha, sábia e competente ação, porém o gozo dos ímpios, irmãos, dura pouco. Tem pessoas que às vezes, irmãos, elas se alegram mais vendo você parado, distanciado, desanimado, estacionando. Mas essa alegria ela vai acabar em nome de Jesus. Quem vai se alegrar com você é pessoas que estão com a mão no arado. Muitas pessoas vão se alegrar com você e quem realmente vai se alegrar com você são pessoas, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que estão lutando pela mesma causa. Não se preocupe quando você começar a fazer as coisas, muitas pessoas se afastarem de você. O importante é que você esteja perto de Deus.
Importante que você viva o que o Senhor tem para a sua vida. E aí, olha, a alegria dos filisteus, né? Quando Sansão então estava com os olhos ali furados, ali, né? Virando praticamente um bobo da corte. Mas a gente sabe também que aquela alegria durou muito pouco tempo. O próprio Deus fez justiça ali, né? A alegria dos sacerdotes, olha, que alugaram Judas para atrair Jesus, também foi de curta duração. Todo aquele momento de escárnio, de zombaria sobre Jesus, irmãos, foi questão de poucos dias, né? Fizeram aquilo com ele na sexta-feira, né? O crucificaram, mas tem um porém, no domingo, irmão, Jesus ressuscitou vitorioso. Aleluias. Aleluias. E esse Jesus, ele tem vitória para a sua vida, né? Isso enche o nosso coração. Vamos em frente. Então, olha, o desânimo dos judeus, né? Eles tinham voltado do cativeiro para construir o templo e sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela construção. Em nome de Jesus, não se acomode. Não se acomode com a situação. Pelo amor de Deus. Não se acomode. Levanta-te e anda. Levantai-vos e andai-vos. Aqui não será o vosso descanso. Há algo a ser feito. Há algo a ser feito. E Deus conta conosco nessa obra. Então, olha só. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar as suas próprias casas, né? Então, irmãos, às vezes, olha, precisamos tomar cuidado. A oposição, às vezes, nos tira do foco, do objetivo. A oposição, às vezes, irmãos, consegue tirar da nossa mente, do nosso coração, os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Tomemos cuidado. Voltemos a fazer a obra do Senhor. Voltemos a edificar os muros de Jerusalém. Sanbalate e Tobias, irmão, sempre vai ter. Sempre vai ter alguém te criticando. Sempre vai ter alguém não valorizando o que você está fazendo. Mas tenha certeza, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é poderoso para Deus, irmãos, né? Ele é o Deus terrível nas batalhas. Isso quer dizer, irmãos, né? É um Deus que nunca perdeu e jamais vai perder uma guerra. É o Deus que está do seu lado. Isso mesmo, irmão Antônio. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Então, irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: voltemos a fazer a obra do Senhor. Voltemos a servir a Deus com alegria. Voltemos a oferecer sacrifício que agrada a Deus. Temos que ser críticos? Concordo, temos que ser sim, mas que sejamos muito mais participativos. Que as nossas palavras, elas possam agregar mais valores. Que aquilo que eu não entender, eu possa buscar a Deus em oração, pedir discernimento, pedir sabedoria. Mas que eu seja, irmãos, que eu e você sejamos, sabe aqueles dois homens que quando estava travado a batalha, eles levantavam os braços de Moisés, enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, a vitória era grande. Talvez, irmão, você não seja um grande soldado, mas que eu e você sejamos pelo menos esses homens. Vamos levantar as mãos daqueles que nos fazem vencer as batalhas. Vamos levantar as mãos. Vamos levantar os braços daqueles que realmente estão dispostos a vencer a guerra. Eu tenho certeza, irmãos, essa é uma lição para mudar a nossa perspectiva. Essa é uma lição para mudar o nosso ponto de vista. Para nós caminharmos mais juntos. Mais juntos, irmãos. Eu vou encerrar dizendo algo aqui para você. A igreja do Senhor, irmãos, preste bem atenção, é muito sério isso. Eu vou fazer isso, a minha conclusão. A nossa igreja, ela entrou de uma forma na pandemia e ela saiu outra. Nós entramos com um grupo de pessoas, estamos saindo com um grupo bem menor. Alguns aprove o Senhor promover para as mansões celestiais. Outros não vão mais querer voltar. Outros vão ser tomados pelo desânimo.
e outros vão querer ser um crente das redes sociais, só isso, não vai querer mais. Isso eu falo com todo carinho, não me refiro aos irmãos que não podem retornar, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que podem fazer e não querem fazer. Tem pessoas que podem estar na casa do Senhor, mas não podem estar. E olha, irmãos, daqui para frente, o que vai contar é o nosso compromisso com Deus, é a nossa fé no Senhor e a nossa união. O juntar das forças para nós caminharmos até o fim. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Hoje à noite não perca, 19 horas a nossa juventude vai estar lá louvando o nome do Senhor Jesus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe a cada um dos professores, Deus abençoe os pastores, os nossos dirigentes, a cada um dos irmãos aqui. Eu percebi que tinha alguns pedidos de oração rolando aqui, mas não dá tempo de nós lermos, né? Senão a gente não conclui a nossa lição. Mas nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Essa lição tem sido bênção para você, essa aula foi bênção para você. Então compartilhe, ela é a palavra do nosso Deus. Muitas pessoas estão precisando, muitas pessoas de coração precisam ouvir essas palavras. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, irmão Leonardo, olha aí, Nádia. Um grande abraço, queridos. Que alegria ter vocês aqui. Vários irmãos, alunos, amigos, irmãos, têm frequentado a nossa sala da escola dominical. Pastores de fora, outros irmãos. É sempre uma alegria. Irmã Débora Garcia, muito obrigado pela sua presença aqui também, irmã Débora. Mande o nosso abraço a toda a sua família, irmã Sandrinha Alvino, demais irmãos, professores da nossa EBD. Eu estou com muita saudade de vocês, viu? E de coração digo isso com muita humildade. Já estamos chegando no dia em que eu vou sentar e eu vou ouvi-los com grande alegria, porque vocês são canais de bênção, viu? Pode ter certeza disso. Irmã Sandra, Deus abençoe, irmã Sandra Mendes, irmã Daniela Silva, a minha amada esposa, viu, irmãos? Minha esposa não está aqui na frente das câmeras, mas ela me ajuda muito. Irmão Nilson, irmã Rosângela, Nilson Magalhães, queridos, que saudade de vocês, viu? Deus abençoe, irmão Nilson. Grande amigo meu, olha, de juventude, adolescência, servo do Senhor. A irmã Rosângela, irmãos, a mãe da irmã Rosângela, a saudosa irmã Carminha, foi uma das minhas professoras de escola dominical. Irmãos, recebam meu abraço, meu carinho, viu? Vocês moram no meu coração. Deus abençoe mesmo. Irmã Zulma, demais irmãos, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor. Irmãos, aqueles irmãos que não tomaram a Santa Ceia, por questão de trabalho ou alguma outra situação, por gentileza, aqueles que puderem, claro que não for grupo de risco, você pode ir até a igreja sede hoje. Os irmãos da igreja sede, vai na igreja sede hoje a partir das 19 horas e o nosso irmão Sena, algum diácono ali, vai estar responsável para celebrar a ceia aos irmãos. Tá? Os irmãos das congregações, entre em contato com o seu dirigente, entre em contato com o seu pastor local e ele vai, por certo, te ajudar. Irmã Neia Zonetti, irmã Neia, que bênção, né? Doutora Neia, Deus abençoe, viu, irmã? Que alegria mesmo. É um prazer ter irmã aqui conosco. Um grande abraço ao seu esposo, família que temos um carinho, um apreço muito grande. Então, irmãos, por gentileza, os irmãos que não participaram da ceia, outra coisa também, irmãos, olha, preste bem atenção, se por acaso não passou o diácono aí e não entregou a ceia para você, você que é irmão do grupo de risco, irmão, em nome de Jesus, entre em contato com a gente, tá? Nós queremos, irmão, a Santa Ceia vai chegar na sua casa, então, por favor, entre em contato com a gente, tá? Fale conosco, fale com o seu dirigente local, com o seu pastor local, e com certeza a Santa Ceia vai chegar aí na sua casa, viu? Nossa irmã Aurora, ela está pedindo oração pelo seu neto, né? E demais familiares e pela saúde, né? Pessoas que estão com suspeita de Covid-19. Vamos orar pelos nossos irmãos, né?
Ainda tem muita gente, irmãos, hospitalizada. Preste muita atenção, né? Nós estamos aí em vias aí de mudar de faixa, né? Vamos dizer assim, para faixa laranja. Acho que é isso mesmo, né? Vamos tomar cuidado, não vamos deixar, irmãos, de tomar todas as precauções. Eu quero também dar aqui os parabéns, irmãos, para o Augusto, filho do nosso irmão Leandro e da Denise, né? 2 aninhos, olha, parabéns, Augusto. Deus abençoe. O Augusto, às vezes, ele acompanha, né? O papai e a mamãe coloca, às vezes, os cultos online, a escola do Finical. E eles disseram que às vezes ele aponta o dedinho assim, né, e fala, pastor, que alegria, que bom, né? Já está crescendo já, acompanhando e participando da obra do nosso Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos orar. E olha, irmão, seja prudente, seja vigilante, use máscara, álcool em gel, viu? Tome as precauções, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Irmão Antônio Domeneghetti, meu abraço. Deus te abençoe, querido. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Oremos, nosso Deus e Pai Celestial. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, Jesus. Bem verdade que cada um dos teus servos estão nos seus lares, mas, Senhor, a gente pode sentir esse momento de comunhão, Senhor, onde juntos nós aqui estudamos a tua palavra, o qual nós meditamos, Senhor. Não só os nossos queridos irmãos de Itupeva, mas de outras congregações, da região. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Abençoe a cada família, abençoe a cada lar. Senhor, abençoe o nosso pastor presidente, pastor José Honório dos Santos. Abençoe a irmã Nilza, abençoe a Tânia, abençoe meus irmãos, abençoe a minha esposa. Abençoa, Senhor, a liderança da nossa igreja, Senhor, as nossas irmãs do círculo de oração, irmã Jacilene, irmã Neuza. Abençoa, Senhor, o Fabinho, a Deru, Senhor, líder dos nossos adolescentes. Abençoa, Senhor, a irmã Vanessa, a irmã Valéria, as professoras, Senhor, do departamento infantil. Venha abençoar a irmã Sandra Mendes, venha abençoar o João Batista, nosso irmão Márcio, os líderes, Senhor, da nossa juventude, pastor Valdemar, nosso superintendente, Senhor, irmã Ana e toda a sua família, Senhor, presbítero Luiz Gonzaga, nosso irmão Giovanni, Gilberto Hilário, Senhor, todo o departamento de música, Senhor, a nossa secretaria de missões, presbítero Edinaldo e sua família. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, Senhor. Venha abençoar o diácono Fábio Sumiota, sua família. Senhor, toda a diretoria da nossa igreja, presbítero Edivaldo, pastor Benedito, os nossos pastores, Senhor, das congregações, nossos irmãos das congregações, Senhor, a cada dirigente, a cada líder de trabalho. Senhor, abençoa nossa irmã Marli Reis, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os teus servos, Senhor Jesus, no Parque das Hortênsias, Senhor. Abençoa os irmãos da Vila São João. Abençoa, Senhor Jesus, os irmãos ali do Terra Brasília, os irmãos do Fazenda São Pedro, os irmãos, Senhor Jesus amado, ali do Jardim Vitória, nossos irmãos do Jardim Europa, Senhor, nossos irmãos do Monte Serrate, o pastor Freitas, Senhor. Abençoe também o pastor Neviton, nossos irmãos ali do Quilombo, aquela construção, aquela obra. Senhor, tu começaste aquele trabalho, eu tenho certeza que o Senhor vai guiar e vai dar condição até o final. Nos dê, Senhor, um dia de paz, um dia de bênção, um dia de alegria. Senhor, que possamos refletir qual tem sido o nosso papel na tua obra, qual tem sido a nossa disposição em relação ao teu reino. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Essa aula também vai para o YouTube. Aos irmãos que estão assistindo no YouTube, nosso grande abraço. Estamos acompanhando, lendo as mensagens. Deus abençoe, queridos. Um dia de bênção, um momento de bênção e de vitória a cada um dos senhores. Deus abençoe a cada um.